Bom, gente, então aqui dando sequência aqui no nosso trabalho agora para fazer o bico russo, lembra que eu tinha falado para vocês que eu precisava aqui de 294 pontos? Porque eu quero fazer saltando cada motivo do bico russo, eu quero com 14 pontos. Então, por esse motivo, 294 dividido por 14 vai dar o total de 21. Então, eu vou ter 21 motivos desse daqui, ó, do ponto russo. Porque eu vou fazer 10 pontos baixos e vou saltar 4. Então, dá o total aqui, ó, daqui aqui é a quantidade de pontos que a gente vai precisar para fazer cada motivo desse daqui. Então, eu vou explicar para vocês, já fazendo, que assim vocês vão entender melhor, tá? Então, aqui, ó, eu vou aqui introduzir aqui o meu fio já na agulha e já vou aproveitar para ir escondendo esse fio. Então, eu introduzi aqui, ó, onde a gente começou, naquela terceira correntinha, né? Já vou fazer aqui o meu primeiro ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto da carreira anterior, até completar o total de 10 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer aqui os 10 pontos baixos. Bom, gente, então, aqui, ó, eu já fiz aqui os meus 10 pontos baixos, já fui aproveitando e caminhando com aqueles pontos aqui abaixo pra tá escondendo o nosso fio, tá? Então, aqui, eu vou fazer aqui 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5 correntes. E vou saltar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Então, por esse motivo aqui, ó, que eu disse pra vocês que a gente precisaria de 14 pontos altos. Então, por isso eu peguei todos os pontos da volta e dividi por 14, que 14 ia dar um número exato, sem sobra de pontos. Então, aqui ficou 10 pontos baixos, 5 correntes, pula 4 pontos de base e prendo no quinto ponto. E assim, eu vou continuar fazendo aqui os meus 10. Então, já tenho um ponto baixo, segundo, terceiro, e vou fazendo isso por toda a volta. 10 pontos baixos, né? Então, aqui eu tenho 5, 6, 7, 8, 9 e 10, faço mais 5 correntes, salto 1, 2, 3, 4, no quinto ponto, eu vou prender com ponto baixo. Faço mais 10 pontos, 5 correntes de separação, pulo 4 pontos de base, no quinto prendo com ponto baixo. E assim eu vou fazendo isso. Você vai chegar no final, você vai ter 21 argolas dessa daqui. Então, eu vou continuar a minha aqui, e vocês fazem a de vocês aí, e eu volto pra gente tá prendendo aqui, tá bom? Bom, gente, então, voltando aqui no meu aqui sobrou 3 pontos, porque eu pulei esse pontinho aqui, ó, a cabecinha desse pontinho aqui eu pulei, tá vendo? Aqui eu fiz nesse daqui, naquela terceira correntinha onde eu introduzi, e já passei pro próximo, então eu pulei um. Mas dá a conta certinha, tá? Eu não vai dar alteração nenhuma, então eu vou prender aqui com ponto baixíssimo. Aqui, o que eu vou fazer, aqui eu prendi no primeiro ponto, né? Então, aqui agora, eu vou aqui, ó, caminhar com um ponto baixíssimo pra cá. Aqui, nesse próximo aqui, eu vou fazer um ponto baixo, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Então, eu fiquei com a diminuição de 2 pontos baixos aqui e 2 pontos baixos aqui no final, tá? Então, diminui 2 no início e 2 no final. Aqui eu vou laçar o meu fio e aqui dentro, ó, bem aqui dentro, eu vou fazer 10 pontos altos dentro dessa argola. Então, faça aí os seus 10 pontos altos e eu já volto.
Bom, gente, aqui terminados os 10 pontos altos dentro da argola, sem corrente nenhuma, não tem nem corrente nem do lado de cá e nem vai ter do lado de cá, tá? Então, sem corrente, eu vou pular o primeiro ponto baixo, o segundo ponto baixo, no terceiro ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo, 2, 3, 4, 5 e 6. Lembrando, sobraram 2 de cá e 2 de cá sem fazer. Laço meu fio sem corrente, venho aqui e faço mais 10 pontos altos dentro da laçada, tá? Então, gente, vocês vão fazer isso toda a volta. Vocês vão ficar aqui com 21 laçadas, tá bom? Então, 21 motivos desse daqui. Porque a gente tem 21 correntinhas dessas daqui, tá? Então, eu vou fazer o meu e já volto com vocês quando eu finalizar aqui a minha carreira, tá bom? Bom, gente, então aqui eu já completei a minha carreira. Agora, eu venho aqui naquele primeiro ponto baixo que a gente fez aqui, ó. E vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Vou fazer aqui 2 correntes pra ficar bem firme. E vou cortar aqui o meu fio, tá? Então, aqui, eu aperto bem. E já vou passar aqui esse fio aqui, ó, aqui pra trás. Eu gosto de arrematar tudo no final, tá, gente? Então, ficou assim. Agora, eu vou pegar aqui o meu fio verde, novamente. Vou colocar aqui na minha agulha, pra quando eu puxar, já formar o meu primeiro ponto baixo. Então, aqui, ó, eu venho aqui, vou deixar 2 pontos sem fazer do lado de cá e 2 de cá novamente. Então, eu venho aqui nesse ponto aqui, no terceiro ponto baixo, venho aqui, ó, e já faço o meu primeiro ponto baixo. Venho aqui e faço o meu segundo ponto baixo. Então, aqui, ó, já ficou os 2 pontos baixos, deixando 2 aqui no final e 2 no início. Sem corrente, eu laço meu fio, venho aqui, ó, introduzo a agulha aqui na frente, passo aqui, ó, e puxo aqui. Só que, ao invés de eu fazer um ponto alto normal, eu vou fazer ele duplo. Então, eu dou 2 laçadas na agulha, introduzo aqui na frente, saio aqui atrás do ponto aqui, puxo o meu fio aqui e tiro 2 alças, desculpa, e aqui finalizo o meu ponto. Aqui eu faço uma corrente de separação, dou 2 voltas e vou fazer isso para cada ponto alto que tenho aqui, sempre pegando pela parte da frente, tá? Então, tiro 2 alças, tiro mais 2 alças e mais 2. Uma corrente, 2 vezes na agulha que eu laço o fio, venho aqui pegando pela frente e faço da mesma forma. Então, aqui vai ser essa repetição aqui para todos os 10 pontos da carreira anterior. Uma corrente de separação e um ponto alto duplo pegando pela parte da frente, tá? Então, vou fazer isso em toda a alça aqui, ó. Então, faço isso até o final, quando eu chegar aqui no último ponto, eu já volto para mostrar para vocês, tá? Aqui eu já tô quase terminando já de fazer aqui. Vou introduzir aqui o meu fio. E já te convido, se não é inscrito aqui no canal, já se inscreva e ative todas as notificações para você receber todos os vídeos, tá? Aqui é o meu último ponto, tá? Então, eu venho aqui e faço da mesma forma. Tiro 2 alças, mais 2. Tá vendo como meu ponto é apertado? Por isso que eu uso aqui a minha agulha numeração 4, tá? Então, fica assim, ó. Aqui, sem corrente nenhuma, eu passei pra cá, com ponto alto duplo, pegando pela parte da frente, né? E fiz isso com intervalo de uma corrente em todos os pontos.
Quando cheguei aqui no meu último, sem corrente, eu vou saltar 2 pontos e vou fazer 2 pontos baixos. Então, o primeiro e o segundo. Sobraram aqui 2 pontos baixos, o primeiro e o segundo, tá vendo? Então, sempre deixando aqui 2 pontos no início e 2 pontos no final. Sem corrente nenhuma, dou 2 laçadas no fio, venho aqui no próximo e continuo fazendo ponto alto duplo, pegando pela parte da frente e dando uma corrente de separação. Vou fazer isso durante toda a volta, é esse aqui o padrão, e aí eu volto com vocês quando eu vim finalizar aqui a minha carreira, tá? Bom, gente, então aqui eu já terminei a minha carreira. Agora, eu vou fechar aqui nesse ponto baixo, no primeiro ponto baixo que a gente fez aqui, com o ponto baixíssimo, tá? Fiz isso, vou fazer 2 correntes. Se você gosta de fazer só uma corrente, não tem problema. Eu faço assim, mas você pode tá fazendo aí da sua melhor maneira, tá? Então, aqui, ó, já encerrei. Agora, eu vou voltar com o meu fio café. Bom, então, continuando aqui, eu tenho esse espaço aqui, ó. Eu tenho um espaço antes, esse aqui é a ponta do fio que sobrou. Eu tenho um espaço aqui antes, antes desses 2 pontos baixos e aqui depois desses 2 pontos baixos. Então, aqui com o meu fio já na minha agulha, vou introduzir aqui, ó, nesse daqui. Então, introduzo aqui, puxo e já faço o meu primeiro ponto baixo. Já vou escondendo aqui essa ponta de fio, tá? Então, aqui eu faço mais um ponto baixo. Então, eu tenho 2 pontos baixos, né? Aqui eu faço o terceiro ponto baixo com ponto picô. Então, eu faço 3 correntes, laço aqui, ó, o meu fio aqui nessa laçada e puxo tudo e faço outro ponto baixo. Novamente, eu vou pro próximo ponto baixo, próximo espaço, né? Faço um ponto baixo no próximo espaço, faço aqui 3 correntes, um ponto picô, puxo, faço um ponto baixo aqui prendendo o picô e vou pro próximo espaço e faço aqui outro ponto baixo com picô. Então, eu vou fazendo isso aqui com vocês. Próximo espaço, outro ponto baixo com picô, até eu ter o total de 6 pontos baixos com picô. Então, aqui eu faço mais um. Com picô. Prendo aqui com ponto baixo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, vou precisar de mais um ponto baixo com picô. Faço 3 correntes, faço aqui um ponto baixo prendendo esse picô, venho aqui e faço um ponto baixo sozinho e outro ponto baixo sozinho. Aqui, sem corrente nenhuma de separação, eu vou pular aqui pro próximo espaço e vou começar tudo novamente. Então, aqui, ó, esse espaço já é desse próximo bico, né? Próximo motivo aqui do nosso trabalho. Então, eu venho pro próximo espaço e faço mais um ponto baixo sozinho. Aqui, eu já começo aqui fazer os pontos baixos com picô. Então, o meu motivo vai ficar assim, ó. Aqui, eu tenho o meu primeiro intervalo, né? Então, eu introduzo aqui a agulha e faço um ponto baixo sozinho, outro ponto baixo sozinho. Então, vai ficar 2 pontos baixos sozinho, 5 pontos baixos presos com picô. Quando eu chegar aqui, ó, aliás, 6 pontos baixos aqui prendido com picô. Quando eu chegar aqui, eu faço um ponto baixo sozinho e outro sozinho. Sem corrente nenhuma, eu já passo pro próximo motivo. Então, eu faço 2 pontos baixos sozinho e começo tudo novamente, fazendo ponto baixo com picô, fazendo 6 pontos baixos com picô e mais 2 pontos baixos sozinhos aqui. Então, eu vou seguir esse mesmo padrão aqui e quando eu terminar, a gente volta para tá arrematando.
Bom, gente, então aqui, ó, já cheguei aqui no final, né? Já fiz os 2 pontos baixos sozinhos aqui. Então, agora eu já vou passar direto pra cá, naquele primeiro ponto baixo que a gente fez, tá? Então, aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou fazer aqui as minhas 2 correntes. E vou cortar aqui o meu fio. Então, o nosso trabalho aqui já está finalizado. Bom, gente, desculpa o barulho, tá? Bom, então aqui, ó, eu já passei o meu fio aqui pra trás, né? Onde a gente terminou, já coloquei aqui o meu fio na agulha de tapeceiro, que é a melhor forma que eu acho pra poder tá arrematando. Então, pra arrematar aqui, eu vou caminhar aqui por alguns pontos, com esse fio. E depois de caminhar alguns pontos com ele, eu vou dividir ele em 2 partes, tá? Então, aqui, ó, como é o fio 6, então aqui eu vou separar ele por 3 perninhas de um lado e 3 perninhas pro outro. Então, aqui já está separado. E aqui, ó, eu vou colocar aqui na agulha novamente, mas você pode puxar aí com a sua agulha de crochê também, tá? Então, aqui, eu vou passar por alguma perninha aqui, ó. Deixa eu ver aqui como que tá. Aqui, essa perninha tá pra cá. Então, aqui, ó, eu vou passar por entre um fio, só uma perninha. Que assim, vai ficar o nozinho certinho, tá? Então, aqui, a perninha do fio que eu levo por cima, eu vou passar aqui e eu sei que tá nessa mão. Então, eu vou passar ela novamente por cima e não por baixo. Passar ela novamente por cima. E aí, eu posso cortar essa linha. Se você quiser pegar essa linha, cada perninha, e caminhar por entre os fios para poder estar escondendo também, pode. Então, eu vou arrematar esses outros fios aqui que tá tudo solto e volto para mostrar ele terminado para vocês. Bom, gente, então aqui tá o meu trabalho já terminado, na medida que eu já tinha falado já para vocês, né? Aqui, ó, ele fica certinho, ele não fica embabadado. Então, ele fica muito bom esse tapete, num tamanho muito bom, tá? Então, é esse o que eu queria mostrar pra vocês do bico, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. E o próximo vídeo já vai ser o vídeo da passadeira, tá?